Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Oi pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso Expresso Sindimepa, hoje recebendo o Dr. Hélio Franco e a Daniele Cruz. Sejam bem-vindos novamente. Bem-vindos. Muito obrigada. Mais uma vez, né, doutor Hélio, estamos aqui. A gente está batendo um tema muito importante para a nossa população. Eu acho que nós precisamos, eu falei aqui no SUS que não consegue convencer outras políticas, né, que o SUS sozinho não vai resolver vários problemas que estão colocados como se fosse para ele. E eu digo que ele fica tentando resolver consequências. E a questão da morte materna e a morte infantil tem que ser um problema que esteja internalizado na população como um todo. Que é uma morte de mulher. Aliás, se morrer já não presta, morte de mulher e mãe é um desastre social, sobre todos os aspectos. Então é preciso que toda a sociedade compreenda e ajude para que, por exemplo, aconteça o pré-natal. Eu trabalhei na Transamazônica há 7 anos e consegui convencer a Emater, na época a Embrapa, a CEPLAC, que tinha os carros, eles nos ajudavam a transportar as mulheres do travessão do 95, do 100, passa por lá, já tinha o nome delas. E treinei as professoras, naquela época tinha um agente comunitário, elas mediam a pressão semanalmente das mulheres. Vocês não vão dar diagnóstico, vocês vão medir, ensinar elas a ficarem craques. Qualquer situação. E outra coisa que o pré-natal precisa colocar claramente para ser efetivo, qualquer queixa de gestante tem que ser valorizada. Pode ser uma coisa simples, uma êmesezinha, mas pode ser um descolamento de placenta, pode ser um monte de coisas graves, uma pré-eclâmpsia. Então, é preciso valorizar qualquer tipo de queixa de um gestante. Tá certo. Pessoal, no episódio anterior nós falamos um pouco sobre a situação atual e as metas para 2030. Nesse episódio nós vamos focar um pouco nos determinantes extra-SUS, com questões sociais, econômicas, como as questões sociais e econômicas elas influenciam também na mortalidade. Então, partindo disso, Daniele, quais seriam os principais fatores que influenciam na mortalidade materno-infantil fora do âmbito estrito do SUS? A gente já falou um pouquinho desses aspectos, mas a gente precisa focar novamente, né? Os aspectos sociais e econômicos, eles são um desses aspectos extra-SUS que a gente precisa focar. Baixa escolaridade, né? Com a baixa escolaridade, quem tem baixa escolaridade, ela tem um grau menor de percepção, de compreensão realmente da sua situação de saúde, conhece pouco seus direitos sexuais e reprodutivos. E é importante falar que são sexuais e reprodutivos porque, por muito tempo, o corpo da mulher era só para reproduzir, né? E a mulher, ela tem direito sobre o seu corpo, mas quem tem menos condições de escolaridade tem menos compreensão disso. Baixa renda, se a mulher ela não tem renda, ela não tem acesso a uma alimentação de qualidade, aí vem segurança alimentar. Ela não tem acesso às condições realmente de higiene, de conforto, de lazer que são necessárias. E aí, várias outras séries. A gente sabe também que a violência doméstica ela é um fator também que é um determinante social que interfere diretamente também nas altas taxas também de morte materna e infantil também. Inclusive ontem eu vi um caso bem recente, um recém-nascido, e no Dia dos Pais, o cônjuge, que eles eram casados, ele matou a mulher e o filho recém-nascido. Essa é uma violência doméstica que cada vez mais é uma crescente e é algo que a gente precisa combater enquanto sociedade também. Que o SUS, né, a gente trabalha como consequência, como o doutor Hélio já veio falando realmente isso. Então, são vários fatores. A habitação é um, o saneamento é outro. Então, assim, esses determinantes sociais extra realmente do Sistema Único de Saúde, e a gente precisa das políticas de outras áreas atuando conjuntamente. Não à toa, por exemplo, a gente tem um programa de habitação em nível federal. Não à toa que para a análise de proximidade das construções dessas moradias é necessário que se tenha uma unidade de saúde. Né? Não à toa, no programa do Bolsa Família, por exemplo, as crianças elas precisam estar acompanhadas, as carteiras de vacinação elas precisam estar atualizadas, as consultas também
na primeira infância elas precisam estar atualizadas, mas eu também preciso trabalhar numa percepção também de cultura, de educação dessa família, que depois que essas crianças elas chegarem a uma determinada idade, daqui a pouco eles serão adultos, e os adultos eles têm a responsabilidade de prosseguir, dar prosseguimento realmente no que deveria ter sido aprendizado nessa faixa ainda de criança e adolescente. E é um trabalho que, às vezes, as mães elas levam só para ter a garantia de não perder o Bolsa Família, mas a gente precisa disso, desses outros segmentos, outras áreas, para que a gente consiga minimamente dar a condição de vida dessas pessoas também. Tá certo. Doutor Hélio, como vocês enquadram esses determinantes dentro do trabalho do Comitê Estadual? A gente falou um pouco sobre o comitê, mas eu queria que você explicasse de forma resumida o que é o comitê, o que trabalha o comitê, o que vocês fazem exatamente, de que forma vocês se reúnem e quais estratégias e planejamentos vocês fazem para tentar, de repente, diminuir esses agravantes, porque a gente falou muito de problemática, de causas, mas poucos nós falamos de estratégias e planejamentos para tentar diminuir esses danos. Assim, são os 144 municípios. De que forma vocês trabalham nesses interiores? Pois é, essa questão do comitê começou nos Estados Unidos nos anos 50 e depois no Reino Unido. Aí se viu que, investigando os casos, você vê a questão da evitabilidade. Onde é que foi o problema? O que aconteceu para a gente não repetir aquilo lá? Aqui no Brasil, começou mais nos anos 70. Aqui até algum tempo atrás, ele chamava Comitê de Mortalidade. Aí eu propus, não, é Comitê de Prevenção. Primeiro nós temos que prevenir, porque a ONU já disse, 90% é evitável. Mas essas questões socioeconômicas têm um peso muito grande. E aqui nós temos essa questão da distância, da acessibilidade. Ela que falou aqui na questão do analfabetismo. O tempo da procura depende muito do discernimento dela. Se ela é analfabeta, coitada, como é que ela vai fazer? Isso tem implicação também na questão da criança. Mas o comitê, ele tem um corpo técnico, médicos, enfermeiros, assistente social, nutricionista, mas tem a participação da sociedade civil. E lá está representado o Conselho Estadual de Saúde. E a gente chama a Pastoral da Criança, vários órgãos, Conselho de Medicina, o Sindicato dos Médicos participa, inclusive nossas reuniões são lá no Sindicato dos Médicos, mas as universidades não participam, o aparelho formador não participa. E aí é um problema, porque é uma coisa extra lá, que não tem a ver com questão econômica e social, mas a formação tem gente fazendo ainda episiotomia sistematicamente, né? Fazendo indução de parto desnecessária. E aí é problema. Nós temos problemas no Brasil é campeão de cesáreas eletivas. É um problema. E aí o pré-natal efetivo tem que mostrar para a família e para a mãe uma coisa é a facilidade do tempo para fazer uma cesárea. E a outra é o trabalho de parto. Mas tem que mostrar as implicações para a criança. Do ponto de vista respiratório, asma e outros problemas respiratórios. O problema do bioma, das disbioses, o doutor Moura sabe muito bem que é isso. A fauna intestinal depende dos lactobacilos da passagem do canal do parto. Aí vem a obesidade vem câncer, alterações locomotoras, diabetes, um monte de problemas. Porque agora, a cesárea salva a vida da mãe, salva a vida da criança, quando indicada corretamente. Eu sempre digo nos fóruns o seguinte: criança no útero materno é igual cupuaçu. Você não apanha no pé, tem que deixar cair. Evidentemente que na cesárea existem 5 ou 6 indicações bem precisas para fazer, mas você faz isso. Felizmente, o Ministério da Saúde, a ANS, estabeleceu uma norma. Tudo bem, quer fazer eletiva, mas tem que estar em trabalho de parto. Tem que estar lá nos 9 meses. Se teoricamente está maduro, você vai tirar a criança, porque se não sai de lá, vai para a UTI, com todas as implicações disso aí. Então, o comitê, ele é amplo. Ele não é punitivo, ele é educativo. Ele vai avaliar as comissões municipais. Quem faz a investigação do óbito? É o município. Portaria define quem vai. Também é enfermeiro. Infelizmente, não tem médicos nesses comitês, né, nas comissões locais, que fazem a investigação. Morre no hospital, a Santa Casa faz direitinho lá, faz o relatório.
ou em qualquer hospital, faz relatório. E o comitê avalia esta qualidade da investigação. Nós temos investigado 100%, mas você vê a qualidade não é boa. E a investigação domiciliar, que é difícil. Tu imagina, morre uma mãe, aí você vai lá voltar na casa para conversar sobre isso. Não é uma coisa simples. Mas é preciso ter uma equipe que é respeitada, que aí as pessoas recebem e contam a sua versão, que nem sempre bate com aquilo que foi falado no hospital. E nós estimulamos no comitê, fez a avaliação, tem que discutir o que é que aconteceu com a equipe da vigilância, atenção primária, inclusive o hospital. O que é que aconteceu? Para evitar que se repita aquilo lá. E a gente está sempre, todo mês, a última quinta-feira faz essa reunião. A última que nós fizemos foi só do grupo técnico, porque o grupo técnico pode ver prontuário, pode ver declaração de óbito, que as outras, não é legal as outras pessoas verem nome, enfim, se tem HIV, isso não pode. Preserva isso, mas se discute no geral, o que fazer, como fazer. Em 2023, nós convencemos a Secretaria a publicar uma portaria instituindo os comitês regionais. O do Xingu e do Baixo Amazonas tem funcionado bem. Os comitês reúnem, comitê regional, o coordenador é o diretor da regional de saúde, das 13 regionais, e participação de gente de cada município, que se reúne todo mês, ou de 2 em 2 meses, tem alguns de 3 em 3, porque tem dificuldade de acesso, ou faz reuniões via internet, né, para discutir e fazer as recomendações. A importância da investigação, aí você vai ver o que faltou, qual foi o problema, faltou medicamento, faltou isso, faltou aquilo, demora disso, demora aquilo, aí faz recomendação para a equipe, para o gestor local, e até para o estadual, e até para o hospital, quando a coisa, um gargalo aconteceu, por exemplo, no hospital. Né? Então, o comitê tem essa. Então, é preciso levar para dentro dele a sociedade civil, para que ela compreenda que ela também é responsável para ajudar a diminuir essa tragédia. Então, eu acho que ficou claro que, para todos, que essa política intersetorial envolvendo desde a política habitacional, nível de educação, acesso ao mínimo de sanitarismo pela população seria um formato adequado. Eu lembro que algum tempo atrás nós tínhamos um programa do parto adequado. Né? O parto adequado vem falando um pouco do que você mencionou, Hélio. Nós termos um número maior de partos por via vaginal, por toda a condição que já foi mencionada de melhoria para o nascimento dessa criança, e havia inclusive um fundo do governo federal que incentivava as maternidades a pleitear um quantitativo maior de partos normais, de partos adequados do que os partos cesáreos. Esse fundo, ele poderia ser trazido não só para as instituições, mas talvez junto para um órgão, para uma entidade que monitore essa mortalidade, somando em ações que se revertam a uma melhoria? O que vocês acham? Não, eu acho sim que há que se incentivar, porque você veja bem, tirando o setor público, muitas vezes no setor privado você não tem obstetra de plantão. É tudo agendado para a cesárea. Então esse é um problema, que vai ter repercussões futuras que ninguém sabe exatamente quais são. Algumas a gente já tem uma ideia, a questão da disbiose, da obesidade, etc. e tal, que tem relação com essa questão da não passagem pelo canal do parto. Mas, repito, a cesárea é fundamental, porque ela evita a morte de mulher e da criança, desde que indicada corretamente. Mas é um problema grave. Então, é preciso realmente remunerar melhor para que você viaje pela naturalidade, desde que ela seja possível, certo? E hoje tem tecnologia para ver isso aí. Criança não está em sofrimento, então você também não pode prolongar. Já tem acontecido o caso de não faz a cesárea e de repente há um desdobramento funesto. Sim. Então é preciso ter conhecimento, né, e bom senso e usar os equipamentos tecnológicos que nós temos hoje à disposição de todo mundo aí. E o incentivo também que a gente tem das casas de parto, né? Casa de parto é
Por exemplo, a gente tem uma casa de parto natural em Castanhal, que as mulheres buscam bastante, porque cada vez mais uma parcela das mulheres da sociedade tem buscado conhecer um pouco do que é o trabalho de parto natural, normal, né, via vaginal. Sim. E é uma busca que a gente tem muito pela casa de parto hoje de Castanhal, que tem boas práticas de parto e nascimento, e eu acho que buscar isso cada vez mais também, para que a gente tenha estruturas públicas, né, para que as mulheres também elas possam recorrer, porque o que a gente tem hoje, por exemplo, Belém é uma das poucas capitais que a gente não tem uma maternidade municipal. A gente não tem uma maternidade municipal, a gente tem a Santa Casa que recebe mulheres, né, com gestação de risco e de todo o estado. A gente tem hoje o Abelardo Santos, mas não é municipal também, que recebe mulheres em situação de risco, e a gente precisa desses espaços também, mas obviamente pré-natal ele precisa ser bem feito. Claro. Né? E o pré-natal, ele não é só hoje aqui a gente, por exemplo, Belém é a capital do nosso estado. Belém tem mais de 40 ilhas. Né? E dessas 40 ilhas, 65% corresponde a 65% do nosso território. Né? São as ilhas de Belém. Mas em todo o território de Belém nós temos apenas 32 unidades básicas de saúde. Né? Então a gente tem, no Pombu, a gente tem uma das ilhas que a gente tem, e as demais ilhas? A gente tem a unidade fluvial, que já é o contrário, é a unidade que vai até a população, mas ela precisa percorrer as demais ilhas, e ela consegue percorrer as demais ilhas ao mesmo tempo? Não. Então essas mulheres também, elas ficam por longo período sem ser assistidas. Então é um trabalho que precisa ser feito assim, para que garanta realmente o acesso a um pré-natal de qualidade, para além realmente dessa área urbana. Né? A gente precisa chegar nessas mulheres que estão na área rural, na área ribeirinha realmente, e que desde o pré-natal elas possam ter um plano de parto realmente e ter conhecimento do que é um parto, né? O parto vaginal, que é o parto cesariano. A gente tem preconizado também que precisar criar um indicador de qualidade do agente comunitário. Tem muitas das mulheres não são captadas nas primeiras semanas, que é o ideal. E outra coisa, busca ativa. A gente já tem uma mania ainda horrível de chamar as mulheres de faltosas. Como faltosa? Ela mora numa ilha, precisa pagar R$10, R$5 para sair de barco para lá. Temos que ir lá, entendeu? Sim. Busca ativa. Hoje todo mundo tem celular. Então, e tem situações que a equipe não pode ficar só se comunicando pelo prontuário. Tem que reunir a equipe, o médico, a enfermeira, a assistente social, a nutricionista, vamos discutir esse caso aqui. Isso é muito importante para convencer a mulher, a família, a fazer ou a deixar de fazer certas coisas, né? Então é fundamental que haja esse entendimento e não simplesmente fica se comunicando com umas letras às vezes desgraçadas que ninguém entende. Isso é muito ruim. É preciso juntar as pessoas e discutir e fazer busca ativa de todas as gestantes. Nós temos métodos aí para saber quantas mulheres ficam gestantes em determinado município. Né? E através do celular você pode saber o que aconteceu. Não, vamos lá. Né? Você vai evitar uma tragédia fazendo isso. Quanto vai custar isso? Muito pouco. Nós não podemos só ficar... E esse é um defeito ainda do SUS, ficar recebendo demanda e não sair das quatro paredes e ir para lá. Fazer um negócio chamado promoção de saúde. Promoção, isso é promover saúde, que vai desde a questão educacional, a questão da higiene, a questão das vacinas, né? São várias coisas. Atividade física, a questão da alimentação, ver como é que está o estado mental, emocional dessas mulheres, da família. São todas coisas que não pode ser só o SUS. É preciso, já foi dito aqui, em participação de outras políticas. Gente, nesse episódio falamos dos determinantes extra-SUS e os fatores de risco. Muitas coisas ainda para a gente conversar. E eu queria convidar a todos para nos acompanhar no próximo episódio do podcast, que são falar um pouco sobre os dados, modelos e ações de monitoramento da mortalidade materno-infantil. Queria novamente agradecer a Daniela e ao Dr. Hélio, minha parceira Mayra, por estarem aqui com a gente e convidar a todos para não perder o próximo episódio, que sem dúvida será muito legal. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.